Gênesis 4, nós vamos ler os versos 25 e 26. Gênesis 4, versos 25 e 26 diz: Novamente, Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Nós já falamos nessa nossa série Família, que estamos elaborando durante esse mês, sobre família, um lugar de reconciliação. Na semana passada nós falamos sobre família, um lugar de vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa mensagem com o tema Família, um lugar de adoração. E eu já começo perguntando se a sua casa, sua família tem sido esse lugar de adoração. Tem sido um lugar de adoração. Quando a gente olha o contexto familiar vigente no mundo, nós enxergamos muitas discrepâncias. Nós vemos totalmente o oposto do que a Bíblia chama. Quando a Bíblia diz que dentro do contexto de família o homem precisa ser sacerdote, provedor, nós vemos homens cada vez mais, na palavra mais real, mais sincera, homens cada vez mais frouxos. A mulher que deveria ser, dentro do que é exposto biblicamente, mulher sábia, edificadora do lar, tem tomado posicionamentos até necessários algumas vezes, por causa dessa frouxidão do homem, de se tornar uma mulher que se coloca numa posição mais masculina do que feminina, e então ela não é capacitada na íntegra para proteger sua casa, para educar seus filhos. Nós vemos filhos que não honram pai, não honram mãe. Nós vemos uma história deturpada. A questão é que famílias problemáticas não é um privilégio do nosso tempo. Famílias problemáticas estão estabelecidas desde o início da história. Se você prestou bastante atenção, nós acabamos de ler Gênesis 4. É claro que nós não temos uma cronologia exata aqui, né? Nós não temos aqui um dia, 2 dias, 3 dias e o quarto dia. Mas nós temos o início da história. E o que nós vemos aí é exatamente uma família problemática já logo no princípio da humanidade. Capítulo 4, a primeira crise familiar enfrentada que nós podemos dizer. Onde um irmão mata o outro. E que coisa dramática, que coisa terrível. E a família que era para ser um lugar de adoração a Deus, se torna um lugar de adoração a demônios, de exaltação à morte, de exaltação às intrigas, às contendas. E tudo isso vem ocupando no percurso da história lugar até hoje. Porque famílias continuam reproduzindo isso. Ao ponto de que nós já falamos nas nossas ministrações aqui sobre família, Jesus registrar, profetas do Antigo Testamento registrar, Jesus dizer, e nós enxergarmos muito no contexto bíblico da face que a família obteria nos nossos tempos. Famílias que se colocariam um contra o outro, famílias que se destruiriam um ao outro, mas essa não pode ser a nossa realidade.
A realidade da família que Deus constitui, que Deus habita, a família que nós chamamos hoje de família cristã, aqueles que são dedicados ao Senhor, que vivem para a glória do Senhor, tem que fazer do seu ambiente um lugar de adoração, um lugar de louvor a Deus, um lugar de exaltação a Deus. E a grandeza disso, o que nós queremos enxergar a partir dessa mensagem, é que Deus não perdeu o controle. Amém, querido? Você pode dizer isso? Deus não perdeu o controle? Então, quando a gente olha para essas histórias e a reprodução delas, a gente pensa, está tudo perdido, está tudo acabado, não tem mais o que ser feito. Mas não, Deus nunca perdeu o controle. Quando a gente olha para Gênesis 3,15, onde a primeira crise de identidade humana estava se estabelecendo ali, com o pecado entrando na humanidade, o Senhor Deus, ele vai dizer: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A princípio esse texto pode parecer um pouco confuso para nós, mas aqui Deus já estava declarando: eu vou resolver toda essa parada. Tudo que vocês fizeram aí, que estragou o projeto, não estragou, porque eu sei consertar. Então eu quero dizer para você, nessa noite, querido irmão, querida irmã, que a sua família não está toda estragada, porque Deus sabe consertar ela. Eu quero dizer que as famílias do nosso tempo não estão todas perdidas, porque Deus sabe consertá-las. E Ele sabe quem é que Ele tem que colocar no seio da família para que as coisas voltem a ter harmonia, para que volte a ter restauração. E quem Ele vai colocar, queridos, é o descendente. É o descendente. E você sabe quem é o descendente que ferirá a cabeça? Você sabe quem é o descendente? Quem é? Fala forte para mim. Jesus. Jesus. Jesus é a solução da nossa casa. Jesus é a solução da nossa história. E quando Jesus está sendo apresentado aqui em Gênesis 3,15, é Deus trazendo uma poderosa afirmação de que nada está perdido. E quando você for capaz de trazer Jesus para sua casa novamente, você vai entender: nada está perdido, porque Ele é poderoso, Ele é o criador de soluções, Ele é o criador de respostas, Ele é o criador da nova vida. E o que Deus está dizendo aqui em Gênesis 3,15 é que a obra dele vai continuar. E eu quero dizer isso sobre a sua família. A obra de Deus vai continuar na sua família. A obra de Deus vai prevalecer na sua família. Talvez nós façamos parte de uma história, de um histórico, de uma genealogia que o diabo veio conseguindo deturpar, derrubar, destruir. Mas acabou. Diga aí bem forte: acabou. Diga: Satanás, acabou. Aleluia! Porque nós trouxemos Jesus para nossa casa. Aleluia! Porque Jesus entrou na nossa casa. Então, queridos, a partir dessa declaração que nós temos feita pelo próprio Deus, mesmo nos tempos mais sombrios da história do homem, da humanidade, Deus nunca deixou de prover o Messias. Nunca deixou de prover a solução, a resposta. E Ele trouxe para nós, até que nascesse Jesus, Ele veio trazendo sistemas que apaziguava o processo, com os sacrifícios, com as adorações do Antigo Testamento, mas quando Jesus entra na história, o trabalho está completo. O trabalho está feito. Então, até que Jesus nascesse, famílias foram sendo guardadas, famílias foram sendo protegidas em temor, em reverência, aguardando até que se cumprisse Gênesis 3,15.
Um pouquinho mais adiante, Deus vai se posicionar diante de Abraão e vai dizer para ele: em ti eu farei benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, Deus estava confirmando a promessa de que nada está perdido. E o que ele estava dizendo é: eu ainda vou levantar famílias poderosas nessa terra. Eu ainda vou fazer com que a história se estabeleça. E ele veio fazendo isso até que chegasse Jesus. Mas a história não acabou em Jesus, a história continua. A história continua. E o plano de Deus é que a minha família, o plano de Deus é que a sua família seja uma família poderosa, descendências poderosas no Senhor. Diegão, eu fiquei aqui pensando, enquanto nós estávamos ali comendo o pão, eu fiquei pensando. E eu senti vontade de te falar. Abrace com muita responsabilidade, assim, sei que você já tem temor, essa oportunidade que Deus te deu. Desde a infância dele te considerar um pai, mas a oportunidade de você cuidar desse menino. Eu quero dizer em nome de Jesus, que nós vamos ter muitas alegrias com a vida do Cauê. Amém, queridos? Sabe aquela brincadeira que ele faz com você? Ah, pai, é por minha culpa que nós estamos aqui? Eu creio que por causa dele vocês vão viver coisas assim que vocês nem pensam. Eu creio. Porque o nosso Deus, Mirela, ele é um Deus que escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele pega as coisas que não são para ser. E quando a gente olha algumas coisas do que Deus está fazendo, eu penso assim, meu Deus, Diegão, nós já falamos sobre isso. Quem diria que esse menino não é biologicamente seu filho? Ninguém diria. Ninguém diria. E ele é. Ele é. Porque Deus já transformou. Transformou. Mas, Érica, acredite nisso. O que Deus vai fazer em vocês e através de vocês, colocando a vida desse menino na história, vai ser grandioso. Nem adianta conversar comigo no final para perguntar, pastor, o que significa? Porque eu também não sei. Eu só sei que eu estava compartilhando o coração de Deus com ele aqui no nosso primeiro momento. E agora eu estou compartilhando o coração de Deus com o seu coração. Fiquem atentos. Cuide. Cuide. E no futuro a gente vai descobrir o que significa. No futuro a gente vai descobrir o que significa. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que o Pai ele continua levantando famílias poderosas que o honram até que o plano seja consumado. Aleluia. Tá ficando pequeno o espaço aqui hoje, não tá, irmãos? Aleluia. Deus está muito interessado na nossa história, meus irmãos. Deus está muito interessado no que está por vir ao nosso respeito. Deus está muito interessado. A gente olha para essa história e pensa, é uma família destruída, acabou, que isso? Um pai pecador, uma mãe que projetou tudo isso, agora um filho que arrebenta com o irmão. Meu Deus! Mas eu estou aqui para dizer para vocês, Deus não perdeu o controle. Ele continua trabalhando. Ele continua fazendo. Ele continua agindo. Ele continua no controle da história. E às vezes a gente pensa, o pecado entrou. Poxa, eu caí. Nossa, mas eu vacilei.
Ah, mas eu rompi o meu casamento. Ah, mas sei lá, eu traí, eu menti, eu falsifiquei. Só deixa Jesus voltar. Deixa Jesus voltar para a sua história. Porque ele é excelente em organizar tudo novamente. Aleluia. Ele é excelente em pegar histórias que não davam para ser mais. Histórias, Thaís, que as pessoas diziam, abandona isso aí. Para, não vai chegar em lugar nenhum. Olha quanto tempo que você está trabalhando para isso. Não vai dar. Ivani, não tem jeito. Esquece. Pode orar por outra coisa. Não, 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 não. Essa nunca será a voz de Deus. Enquanto a vida há esperança, continue clamando. Continue seguindo em frente. Mas aí a gente já tem a experiência de que quando nós chamamos Jesus para entrar, ele sabe consertar, meu Deus. Ele sabe fazer. Então não desespere. Não desespere. Essa história que nós estamos vendo hoje aqui, nós conhecemos ela razoavelmente bem. Uma família onde o assassinato entra. A consumação terrível do pecado, não mais só comeu, fez uma desobediência a Deus, mas um irmão faz o outro derramar o sangue precioso na terra. E gerar maldição na terra por causa disso. Mas Jesus sabe consertar isso. Deus sabe consertar isso, queridos. Deus jamais vai deixar que as promessas dele caiam por terra. E o plano que ele estabeleceu, o Jó já declarou, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, aleluia. Então não desista de orar, não desista de clamar, não desista de buscar a presença do Senhor, não desista de trazer Jesus para a sua história, para a sua realidade. E essa história, então, ela nos mostra que o nosso Deus é um Deus de recomeços. É um Deus que sabe fazer as reformas necessárias, as transformações necessárias. E aí, por isso, o texto vai dizer que depois que essas coisas acontecem, agora vai dizer assim, novamente, Adão teve relações com a sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. E nós vemos aqui então que depois de ciclos de rebeliões, ciclos de distanciamento, ciclos de pecados aguçados, Deus começa a prover uma linhagem de transformação, uma linhagem de resgate, através do plano de nascimento de Sete e depois o nascimento de Enos. E aí o texto diz que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. E eu quero dizer para vocês que nós estamos formando uma nova geração de pessoas que pode até parecer que não, mas de verdadeiros adoradores. Aleluia. Nossos filhos serão verdadeiros adoradores. Nossos filhos serão a resposta de João capítulo 4. Se o Pai busca verdadeiros adoradores, ele vai começar a encontrar, porque nós somos os treinadores, aleluia. Porque nós somos aqueles que, começando a puxar a verdadeira adoração, porque nós somos aqueles que, não aceitando as derrotas impostas por Satanás, que não aceitando as estruturas que foram formadas dos nossos antepassados, prevaleçam. E nós vamos promover para essa terra filhos que façam a diferença. Nós não somos aqueles que apenas seguem a filosofia de deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Nós vamos deixar filhos melhores para o mundo. Aleluia. Aleluia. Filhos que façam a diferença. Nós seremos, Mirela, famílias poderosas. E famílias poderosas são aquelas que desfrutam de recomeços. O texto diz novamente.
novamente. Deus vai fazer de novo. Deus sabe consertar. Deus sabe costurar a nossa história de tal forma com que o que Ele faça cumpra os propósitos dele. Então, a exemplo da primeira família, a exemplo de tudo que nós observamos biblicamente, nós podemos declarar que Deus sempre terá uma bênção especial para o contexto familiar. Cuide da sua família, preze por sua família. Se você abandonou o contexto de família, se você é aquele que estava dizendo, não adianta mais, não tem jeito, volte para casa, volte para casa, volte para casa. Sabe, meus irmãos, eu vou dizer para vocês aqui, um dia nós dissemos para a Mirela, volte para casa. Porque a Mirela, ela estava dizendo, não, pastor, eu não sei mais, não dá mais, não sei o que eu faço, não sei o que eu falo. E nós dizíamos, volta para casa, Mirela, fica lá, fica lá. Não foi, Mirela? Cuida do seu pai, ame o seu pai. Parece que ele não quer mais nada com nada. Cuida dele, faça a diferença. Oh, meu Deus, eu não poderia deixar isso em oculto, eu tinha que falar. Porque hoje nós estamos vendo o resultado disso. Então preze por isso, sabendo que Deus é quem tem maior prazer na sua família. Não abandone o que Deus, ou não desvalorize o que Deus valoriza, e Deus valoriza a sua família. Aqui, com toda a tragédia ocorrida na família de Adão, de Eva, culminando com o assassinato de Abel. Uma destruição total, mas agora Deus abre um novo ciclo. Deus abre um novo portal, novamente. Deus vai fazer de novo, Deus vai restaurar, Deus vai reconstruir, Deus vai renovar. E então Deus renova com o nascimento de um novo filho, que recebe o nome de Sete. E Sete significa nomeado, designado, compensação. O nome de Sete significa restituição. E eu quero dizer, por essa palavra declarada, que é um tempo de restituição para o nosso contexto familiar. É um tempo de restituição de Deus. É um tempo em que Deus vai começar a fazer coisas diferentes na nossa vida. E Sete, então, diferentemente de Caim, ele invoca o caráter justo de Abel. E parece, queridos, haver um entendimento mais avançado dos planos de Deus, até mesmo sobre Eva, quando nasce este filho. Porque quando ele nasce, ela tem uma atitude diferente da qual ela teve com o seu outro filho. Porque quando o seu primeiro filho nasce, ela diz assim, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Ela traz o sentimento de propriedade. Preste atenção nisso, pais. Tive um filho homem. Ela se apropria. Ela diz, é o meu filho. É meu. E talvez, só vou cogitar, só vou pegar as experiências aleatórias da vida. Talvez ela super protegeu esse filho, talvez. Por isso que ele era magoadinho. Talvez. Tá bom, querido? Isso aqui não é teológico, isso aqui é viagem. É viagem. Ou talvez não. Mas talvez esse filho, o Caim, ele era o protegido. Ele era o cuidadinho. Ele era o... E por isso que talvez ele fosse esse emburradinho. Por que Deus gosta mais dele do que de mim? Por que Deus aceitou mais ele do que de mim? A gente entende que essas estruturas, esse tipo de estrutura forma esse tipo de gente. Não é? Mas agora... ela não tem um sentimento de posse. Deus está renovando todas as coisas, amém? Deus está dando uma nova chance, novamente. Então, ela vai dizer assim, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Tem diferença aí. Uma coisa é você ter o sentimento de propriedade. Tive, é meu. Agora ela está entendendo, Deus me concedeu. Deus colocou à minha disposição para que eu cuide. Mas não é meu. Esse é um sentimento certo que nós temos que nutrir sobre os nossos filhos. Nós não podemos ter nossos filhos com o sentimento de que é meu. O meu filhinho, minha filhinha. Os nossos filhos são filhos do Senhor. Os nossos filhos são flechas. Nós somos apenas o guerreiro para tirá-los no alvo certo.
E aqui começa um processo de conserto. Então tome cuidado se você tem protegido demais seu filho. Tome cuidado se você tem toda hora paparicado, toda hora, filhinha, filhinha, não, toma aqui, toma o papai, ajuda o papai, resolve o papai, porque ele pode se tornar um problema. Mas aqui Eva está agora reconhecendo de que este filho é uma semente diferenciada. Ela está reconhecendo que está vindo novamente um descendente de Deus, um praticante da justiça. Porque Deus está dizendo, é uma restituição, é um renovo, é um renovo. E ele, então, é a semente prometida, ele é a linhagem do Messias. 7 é a prova de que Deus sempre tem recomeços. Não desista. Deus sempre tem novas oportunidades. Enquanto a vida, há esperança. Mesmo que tenhamos vivenciado o caos, a defasagem plena em nossa vida pessoal ou familiar, Fidelis, nada está perdido. Léo, nada está perdido. Porque o Deus que não desiste dos seus planos, ele jamais deixará sem continuidade aquilo que ele começou. Então lembre-se sempre disso. Famílias poderosas, famílias adoradoras, sempre terão novas oportunidades, sempre terão recomeços. Mas não só isso. Famílias poderosas não apenas recomeçam, elas continuam. Um grande problema da nossa geração é ser uma geração que começa um monte de coisa, mas poucos seguem, poucos perseveram, poucos continuam. Mas a família que Deus está levantando para esse tempo é uma família que tem continuidade, porque depois que nasce Sete, o texto diz também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome Enos. Então o 7 não representa apenas o recomeço, ele representa também a continuidade. E eu creio, meus irmãos, que as nossas famílias terão ecos por gerações e gerações, ecos poderosos. Não um eco da maldição, por um pequeno tempo que depois cai no esquecimento. Mas nossas famílias, para a glória de Deus, serão famílias que o nome continuarão sendo declarados. Um dia vão falar. Teve famílias que lá em Portugal estavam recomeçando o processo de avivamento daquela nação. Tem crente para dizer, eis-me aqui, ou não? Aleluia! É isso, queridos. Então, quando Deus muda a história de uma pessoa, de uma família, Ele provê um legado. Ele não quer que eu seja o transformador de uma geração acima de mim, e que aí essa geração se destoe novamente. Deus quer que nós tenhamos legado. E aí, meus irmãos, o Senhor começa a transformação da história da primeira família por meio de Sete, e o texto diz que de Sete nasce Enos. E Enos significa, queridos, homem. O significado de Enos é pessoa, é ser humano, humanidade. E é interessante isso. É interessante que Deus não dá um supernome Shazam, que Deus não dá o nome Zeus, que Deus não dá o nome... Deus vai lá e fala, o nome dele vai ser Enos, é homem. Sabe por quê? Porque Deus sabe reconstruir histórias a partir das nossas fraquezas. Deus sabe reconstruir histórias a partir da nossa humanidade. Deus sabe reconstruir histórias a partir das nossas deficiências. E aí, queridos, Enos vem da mesma raiz do sentido de frágil, de fraco. Deus não está formando famílias poderosas a partir de famílias que sejam, uau, olha, eles são da família XYZ. Deus, como eu já disse aqui, está pegando as coisas que não são. Deus está pegando as coisas tolas. Deus está pegando as coisas fracas. E se tiver alguém orgulhoso aqui, já vai sair ofendido, mas eu sei muito bem o meu lugar. Eu não era para ser, eu não era para estar, eu não era para fazer, eu não era para nada. Mas o Senhor me pegou. Mas o Senhor me chamou. Mas o Senhor está fazendo.
Mas o Senhor decidiu. Então, amados, desse lugar de fraqueza, Deus está realizando uma história poderosa. Talvez, Moisés, você fale assim, mas eu sou o último, talvez aquela síndrome do Gideão. Mas eu sou o menor da minha casa tão sem significado. Deus te escolheu, cara. Deus te escolheu. Deus te levantou. E Deus te trouxe aqui para esse tempo. E aí isso me faz pensar sobre Esther. Quando ela recebe aquela palavra para este tempo, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou, te botou aí. Mas se você não fizer nada, vocês vão morrer. E vai acabar a história. Então se posicione. Diga para o seu irmão, se posicione. Se posicione. Então, queridos, Enos, ele é o primogênito de Sete. Ele nasce quando seu pai tinha 105 anos. Neto de Adão. E aí o texto vai dizer, em Gênesis 5:9, que Enos também teve um filho. Lembra que nós estamos falando agora de continuidade? E o nome do seu filho foi Cainã. E conta-se que ele viveu 815 anos, gerando outros filhos e filhas durante todo o período. Gênesis 5:10 vai nos mostrar sobre isso. Mas o que nos importa entender aqui é que quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, a fragilidade da nossa família, nós aprendemos a depender de Deus para que o plano e a vontade dele se realizem no nosso meio. Então, não adianta você olhar para a sua família e dizer, mas minha família é tão fraca, mas minha família... Mas não importa, Deus te escolheu. E a partir de você ele vai fazer alguma coisa forte. A partir de você ele vai fazer alguma coisa que vale a pena. A partir de você ele vai gerar algo que traz transformação para o sistema que você está vivendo, a sociedade que você está vivendo. Então famílias poderosas, elas desfrutam de recomeços. Famílias poderosas, elas desfrutam de continuidade. Mas famílias poderosas são famílias que promovem a adoração. Tem adoração na sua casa? Você está levando seus filhos à adoração? Você está criando um ambiente de adoração? E você se lembra que nós lemos aqui, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Deus dá uma nova chance para o Adão e para a Eva. Nasce o Sete. Do Sete nasce o Enos. Do Enos nasce o Cainã. E agora Deus está formando uma geração de adoradores. Agora Deus está formando uma família onde o que se preza não é a contenda, não é a intriga, não é a briga, mas é um ambiente onde o louvor a Deus possa retornar. É um ambiente onde a presença de Deus possa novamente fazer parte. E então o texto diz, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Na época da fragilidade, na época de Enos, o nome do Senhor começou a ser invocado. Às vezes a gente pensa, eu queria ter vivido naqueles dias em que a Europa vivia um avivamento. Eu queria ter vivido naqueles dias em que o país de Gales vivia aquele avivamento. Eu queria ter vivido aqueles dias de Wesley. Eu queria ter vivido aqueles dias da Azusa. Eu queria ter vivido em 1910, quando o pentecostalismo estava queimando sobre o Brasil e a América do Sul. Mas não, nós estamos vivendo num tempo de fragilidade. Nós estamos vivendo num tempo em que a humanidade é totalmente exposta. Em seus pecados, em suas vaidades, em suas ironias. E Deus levanta nós. E qual que é o objetivo de Deus para nós nesse tempo? Que a adoração volte para dentro das casas. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Faz sentido para você ou não faz sentido? Deus está nos levantando num tempo em que nós precisamos trazer de volta a Bíblia para as nossas mesas. Trazer a oração para os nossos momentos. Trazer a conversa sobre as coisas celestiais de volta para os nossos momentos de família.
Porque assim como no tempo de Enos, esse é um tempo em que a invocação do Senhor deve voltar. E Deus apenas nos coloca num país, num continente chamado de frieza espiritual e diz: faça diferença lá. Com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa humanidade, como se não bastasse ainda com todo o nosso estrangeirismo, que é tudo foco de alfinetada, Deus diz: vai lá e traz para dentro de casa a adoração, mais uma vez, ao meu nome. Se você está se perguntando ainda: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito? Comece por isso, trazendo a presença de Deus de volta para a sua casa. Comece trazendo a Bíblia de volta para a sua mesa. Comece trazendo novamente a reverência e o temor para dentro de casa, porque este é o tempo em que se começará mais uma vez a invocar o nome do Senhor neste lugar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aleluia! O que nós estamos fazendo aqui não tem a ver com templo. O que nós estamos fazendo aqui não tem a ver com megas estruturas. O que nós estamos fazendo aqui não tem a ver com modismos religiosos. O que nós estamos fazendo aqui tem a ver com o único, genuíno, exclusivo discipulado do Rei e Senhor Jesus Cristo, que disse: ide por todas as nações e façam discípulos. Aleluia! Porque os jovens verão a diferença nos nossos filhos. Os vizinhos sentirão a brisa suave que paira do nosso lar todas as vezes que nós estivermos reunidos em torno da mesa e declarando: Jesus, Jesus, Jesus seja o centro, Jesus faz de novo, Jesus conserta, Jesus aviva, Jesus transforma, Jesus alcança, Ele vai fazer de novo. Novamente o Senhor fez. E o que Deus está dando para esse lugar são novos filhos. Você é uma geração de Sete, que gera Enos e que gera Cainã, e que aí a adoração volta para o seu lugar de origem. Aleluia! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! No tempo de Enos, um tipo de avivamento começa a acontecer. Não dá para afirmar que não havia mais adoração a Deus, não, mas algo tinha sido corrompido, porque Caim estragou o processo. Então talvez houvesse um certo temor, uma certa irreverência, talvez. Mas agora Deus faz de novo. Mas agora Deus faz de novo. Aleluia. Mas agora Deus faz de novo. Aleluia. Mas agora Deus faz de novo. Eu quero dizer aqui, meus irmãos, nesse fundo de prédio, mas vai ecoar no mundo espiritual. Eu quero dizer, Europa, Deus vai fazer de novo. Portugal, Deus vai fazer de novo. Eu quero dizer, Brasil, Deus vai fazer de novo. Israel, Deus vai fazer de novo. Oriente Médio, Síria, Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Nós temos um grande contraste entre a linhagem impiedosa de Sete, através de Eno, e a linhagem ímpia de Caim. Mas Deus está fazendo cessar essa linhagem de Caim. Deus está fazendo cessar essa linhagem de morte, de homicídio, de destruição familiar. Deus está levantando famílias poderosas que adoram a Ele. Biblicamente, nós entendemos que os descendentes de Caim, eles se orgulhavam das suas próprias forças, eles se vangloriavam das suas realizações terrenas.
Mas os descendentes piedosos de Sete, no tempo de Enos, eles se preocuparam em entregar glória a quem realmente é digno dela, o Senhor. Deus não está procurando em nós realizações grandiosas, segundo o padrão desse mundo, meus irmãos. Deus está procurando em nós verdadeiros adoradores. Pessoas que tragam Ele de novo para dentro de casa, meus irmãos. Pessoas que tragam Ele novamente para a jornada de trabalho, para um dia na escola. Ele não está pedindo tanta coisa de nós, não. Zacarias, acho que o Senhor vai dizer lá, que é que o Senhor pede de ti, ó homem, que ande com o Senhor seu Deus, pratique a justiça. É uma jornada, é um dia a dia. Sabe, meus irmãos, Deus não tem colocado em mim nós temos orado por isso, buscando, sabemos que é uma consequência natural do processo que nós estamos vivendo. Estou preocupado quando é que nós vamos ter tempo, se vai ter tempo, que cadeira que nós vamos ter, Eu só quero que cada um de nós sejamos ativados para essa realidade mais uma vez. A realidade de pessoas que estejam dizendo, Senhor, faz de novo. Eu quero ser o recomeço. Faz de novo, eu quero ser a resposta. Faz de novo, Senhor. Nós precisamos ser uma geração como a geração de Sete e Enos, que preserva o conhecimento divino, que zela pelo relacionamento com o Senhor. É isso que Deus quer fazer. É para isso que estamos aqui. E a palavra diz para nós que essa linhagem propagou naquele tempo a importância do temor a Deus. É isso que Deus está pedindo para nós. Fale de mim novamente, fale com temor, fale com reverência. Pegue na mão de alguém e faça ela sentir a minha graça. Chega perto de alguém e faça ela sentir um cheiro de adoração. Aleluia. Não vá para o seu trabalho de qualquer jeito. Não vá para a sua escola de qualquer jeito. Não fique em casa de qualquer jeito. Faça de sua casa um lugar onde a presença do Santo esteja prevalecendo. Faça da sua família um lugar de reverência ao Senhor. Faça da sua casa um lugar da vida de Deus. Faça da sua jornada uma jornada que vale a pena. Uma jornada em que o legado possa ser deixado e que vidas saibam do que você fez. O que você fez? E o que você fez? Eu só adorei o Senhor. O que Maria fez para o Senhor Jesus? Falar o que ela fez vai ficar registrado por todas as próximas gerações. O que ela fez? Salvou uma multidão, construiu igrejas, 6 templos? Não. Ela adorou o Senhor, ela quebrou um vaso puro de nardo. Ela estava na presença do Pai. Aleluia. Meu Deus. Sempre houve um remanescente fiel, queridos. E eu creio que para esse tempo, você e eu fazemos parte desse remanescente fiel. Que nós não estamos cedendo às ofertas desse mundo. Nós estamos aqui. Seguimos. Queremos seguir em obediência. Queremos seguir em reverência. Todos os dias dizendo, Pai, qual é a sua vontade? Se o Senhor falar fica, eu fico. Se o Senhor falar vai, eu vou. Se o Senhor falar volta, eu volto. Eu só quero estar no centro da sua vontade. E Deus está procurando esse tipo de pessoas que se mantêm preservados pelo Senhor. Um remanescente que jamais escondeu sua total dependência de Deus. Então lembre-se disso. As famílias poderosas que Deus está levantando para este tempo não são as que possuem influências, poder, riquezas, segundo o mundo ou outras características fúteis que esse mundo apresenta. Mas são famílias poderosas, aquelas que, reconhecendo suas fragilidades, se rendem ao Senhor para adorá-lo, para reverenciá-lo. Famílias que dizem, Senhor, eu sei que eu nada sou.
Quem era eu para estar hoje aqui vivendo o que estou vivendo? Mas o Senhor nos escolheu para esse tempo, para adorá-lo, valorizando a busca por Ele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, exatamente como fez a família de Sete nos dias de Enos. Ele se importou conosco, Ele nos buscou como a uma perdida dentre as 99. Ele nos buscou varrendo a casa como a dracma perdida. Ele nos recebeu, mesmo que nós tenhamos ido e voltado, nos sentindo os mais indignos de todos, mas Ele nos abraçou gostoso e nos deu novamente uma posição de filhos. Às vezes nós nos perdemos aqui dentro mesmo, dentro da religião, dentro de tantas coisas, e achamos, o Senhor nem se importa comigo, mas um dia Ele disse, filho, tudo que eu tenho é teu. Meus irmãos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gratidão, Jesus. Meu Deus. Gratidão, descendente que esmaga a cabeça da serpente. Gratidão, Senhor. Gratidão. Nos ajude a corresponder, Pai. Eu não quero dizer ao Senhor, nos levante como essa geração. O Senhor já nos levantou. Então nos faça corresponder. Nos faça corresponder, Senhor. Meus irmãos, eu quero finalizar dizendo para você que uma geração, uma família poderosa, ela pode ser levantada mesmo após um profundo tempo de caos e sofrimento. Sabe, talvez o diabo falou para alguns aqui, já era para você, querido. Você acabou com uma família, você já divorciou, você já estragou tudo, mas não. Nosso Deus é um Deus de recomeços, Ele faz tudo certo. Talvez o diabo tente dizer para você, você aí continua tentando com essa sua famíliazinha aí, nada dá certo, nunca deu, você sabe que nunca foi um mar de rosas. Não. Você pode levantar sua cabeça e dizer, Satanás, o meu Deus é um Deus de legado, o meu Deus é um Deus que conserta tudo, e Ele está me consertando, Ele está consertando a minha família, e nós seremos uma geração poderosa nessa terra, que adora o Senhor, aleluia. Meus irmãos, não importa o sofrimento, não importa o caos, mesmo que nossas famílias tenham passado por tempos de distanciamento de Deus, enfraquecimento na fé. Meus queridos, confie no Senhor, porque um novo ciclo pode ser estabelecido para a transformação de toda vergonha e luto. Nosso Deus é especialista de trazer dupla honra no lugar da vergonha. Quero dizer para você, nada está perdido. Nada está perdido. Meus irmãos. Nossa família não está perdida, a Europa não está perdida, Portugal não está perdido, Israel não está, a Síria não está, o Brasil não está, porque o rei continua no trono, porque o cetro continua na mão do Todo-Poderoso, aleluia. Apenas dedique tudo, Fidelis, para a glória do Senhor. Ana, se nós gerarmos um ambiente de busca
invocação do nome do nosso Deus, certamente, Ivani, o cenário será transformado. E Ele mesmo se responsabilizará em promover um legado por meio das nossas famílias, que honrará o seu santo nome. Aleluia. Eu creio que um grande avivamento está se espalhando pela terra. E ele vai se desenvolver por meio de famílias frágeis, simples, como as nossas. Como as nossas. Sabe por quê, meus irmãos? A gente está assistindo a série da Casa de Davi. E na série Casa de Davi, o profeta Samuel, ele ouve Deus. E aí quando ele vai agir diante do que Deus falou com ele, ele fala, Deus é engraçado. E essa é a mais pura verdade, Deus é engraçado. Ele pega o que não é para ser. Ele escolhe uma mulher largada, considerada de alguma forma uma prostituta, Raabe. Por meio dessa descendência, ele decide trazer o filho dele. O filho dele. Ele pega o Davi, o que não era. Ele olha para todos os irmãos, mais bonito, mais forte, mais preparado para a guerra. Aí Deus fala, não, Samuel, eu não olho com esses olhos, o meu olhar é diferente. Ele pega o Davizinho, o último, considerado até entre muitas histórias aí o bastardo. O bastardo. E Deus escolhe ele. Deus podia ter escolhido tanta gente melhor que nós, meus irmãos. Tanta gente que a gente olha por aí e fala assim, mas é tão bonitinho, né? Tão ajustado, tão alinhado. Olha a família dele, olha a história dele. Mas ele vem, Moisés, escolhe nós. Escolhe nós. Que já vem de uma série de histórias difíceis, de umas coisas malucas. Aí eu só posso ser Samuel e olhar e falar assim, Senhor, o Senhor é engraçado mesmo. O senso de humor do nosso Deus é maravilhoso, queridos. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Deus. Então, amados, faça parte dessas famílias que vão espalhar o avivamento sobre essa terra. Traz Jesus para a mesa. Traz Jesus para o trabalho de novo. Traz Jesus para a sua jornada. Acorda com Ele. Deita com Ele. Passe o dia com Ele. O tempo inteiro dizendo, Jesus, tamo junto, hein? Tamo junto, Jesus, o Senhor é demais. Passe o dia com Ele, tendo uma vida leve, olhando para o Pai, falando, Pai, o Senhor é engraçado. Sorria com Ele, se alegre com Ele. Chore com Ele, se for necessário. Ande com Ele, olhe para as provações e tribulações, e entenda o seguinte, não, isso só pode ser o amor de Deus me chamando para perto mesmo. Eu não vou ser xarope e ficar adiando isso, não. Eu vou na direção dele. Eu vou correr para Ele. Eu vou correr para Ele. Ah, meus irmãos. Família é um lugar de adoração. Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos fazer de novo? Vamos colocar nossa família em destaque diante do Senhor? Que a minha casa e a sua casa sejam um lugar onde Ele possa habitar. Que a nossa vida seja um lugar onde o Senhor não fique fazendo visitas esporádicas. Que Ele venha talvez no sábado, num tempo de culto. Mas que a nossa vida seja um lugar onde Ele possa estar a todo momento, nos conduzindo, nos direcionando. E essa nação, esse continente, essa geração vai ver a diferença. E eu vou dizer para você que nem importa para você, nem tem a ver com você.
Mas, de qualquer forma, eu vou dizer, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque aí você não tem nada a ver com esse negócio de valer a pena ou não. A gente só tem que obedecer e cumprir. Só tem que ir fazer. Porque para quem tem que valer a pena é para ele, de ver o fruto do penoso trabalho e dizer, valeu a pena. Mas a gente pode trazer aquele afago do coração acho que do Chris Duran lá, né, de uns tempos atrás. Vai valer a pena mesmo. Pode acreditar, queridos. Vai ser demais, em nome de Jesus. Porque se tem algo que é maravilhoso no nosso Pai, é que Ele compartilha a alegria. É que Ele não divide a glória dEle com ninguém, mas Ele compartilha. Então nós vamos nos alegrar nele. Se alegre nele. Regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Se alegrem na presença dEle, porque é o melhor lugar para você se sentir pleno, completo. Fique de pé, por favor. E tome decisões. Diga para o Pai o que você vai fazer com a sua família. Diga para o Pai o que você vai fazer com a sua vida. Diga para Ele o que vai ser sua casa. Diga para Ele o que vai ser sua mesa. Diga para Ele o que vai ser seu quarto. Ah, meus irmãos, não transforme os ambientes que são templo do Senhor em lugar de promiscuidade, em lugar de perdição. Faça da sua casa um lugar de adoração. Amém, queridos? E para a gente finalizar orando, falando de fazer de casa um lugar de adoração, se lembre que terça-feira nós temos célula na casa, um lugar de adoração. Então, se organize para estarmos juntos, amém? E a gente vai ter a oportunidade de compartilhar mais sobre isso, vai ser demais, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai Santo e bendito.